Veja, a gente lançou mão de poucos conceitos, mas conceitos importantíssimos para a gente compreender o que acontece com os sons. Em primeiro lugar, a gente falou da geração de um som, ou seja, como é que se produz um som. Som é resultado de uma vibração, seja de película, de corda ou do que seja, mas som é resultado de uma vibração. Som é uma onda sonora, é uma onda que precisa de um meio para caminhar. Normalmente os sons que chegam aos nossos ouvidos, eles chegam pelo ar. O ar é um meio excelente de condução do som. E a gente aprendeu também como funcionam os tubos sonoros. Ou seja, basicamente, todo instrumento sonoro em forma de tubo, ele funciona da seguinte forma. Ocorre um sopro que produz a vibração original. Essa vibração original ela é transmitida para o ar dentro do tubo e para as paredes do tubo. As paredes do tubo, quer dizer, o corpo do tubo em si, ele funciona como uma caixa de ressonância. E, na verdade, recebe esse nome. E a caixa de ressonância é um elemento importantíssimo em todo instrumento sonoro. Ou seja, é ela quem reforça a vibração original. Quando ocorre a vibração original, uma parte dela é transmitida para o ar dentro do tubo e outra parte para as paredes do tubo, ou seja, para a caixa de ressonância. Essa caixa de ressonância tem o papel de preservar, ser fidedigna com essas vibrações originais e retransmitir ao ar, reforçando a vibração do ar. E dessa forma, o ar sai do instrumento e chega aos nossos ouvidos. Basicamente foi disso que a gente falou aqui. E aí, professor, como é que a gente pode fazer para preencher mais de sons maravilhosos no nosso dia a dia? Pois é, a gente construiu um instrumento de som, um tubo sonoro de som espacial, e existem uma série de outros instrumentos que a gente pode construir, instrumentos alternativos, com material de baixo custo, com material de fácil acesso, usando-se apenas a criatividade e tentando responder a todos os desafios. Ou seja, persistência é fundamental, além da criatividade. E conhecimento. A gente precisa pesquisar um pouquinho, estudar um pouquinho de como funcionam os instrumentos, para que a gente possa, usando a criatividade e o material alternativo, produzir outros instrumentos que gerem sons tão interessantes quanto aqueles que a gente conhece por aí. Veja, por falar em gerar som, produzir som, a gente tem no Brasil uma das figuras mais espetaculares, mais competentes nessa arte, que é o senhor Hermeto Pascoal, que tem a genialidade de produzir, de desenhar, idealizar instrumentos que produzem os mais diversos sons alternativos maravilhosos. E a gente pode aprender muito com o Hermeto, né? Existem, inclusive, vários materiais sobre o seu trabalho aí disponível no mercado, e inventar instrumentos sonoros. Eu trouxe aqui algumas coisas, né? Alguns sons, por exemplo. Veja, aqui a gente tem um barbante e uma caixinha de ressonância. E aí, eu... Interessante, né? Lembra uma galinha choca, né? Mas você pode produzir outros sons. Aqui também a gente traz a ideia de uma vibração. Veja, tem um barbante e eu vou contar o que eu fiz. Eu peguei um pedaço de breu e passei no barbante. O breu que fica preso ao barbante faz com que quando eu passe a mão, vibre, né? A minha mão desliza vibrando. E esta vibração é transmitida para o fundo da caixa sonora e a caixa sonora reforça. Claro que, como a gente falou, a caixa de ressonância é fundamental. Eu tenho aqui um outro instrumento muito parecido com esse, né? E... você pode produzir sons extremamente diferenciados. Aqui, ó, a minha caixa já é uma lata. Bela demonstração de que a caixa de ressonância é fundamental, hein? Por fim, não sei se eu posso chamar de instrumento, mas esse aparato esquisito aqui, legal para mostrar que para a gente produzir som,
precisa haver uma certa pressão do ar dentro do tubo, ele precisa passar com uma certa velocidade. Veja só, eu vou. Curioso, né? Ou seja, eu enchi a bexiga e ela soltou o ar de uma vez só, ou seja, o ar passou com uma velocidade altíssima aqui e produziu esse som agudíssimo que você ouviu. Só que tem que tomar cuidado. Isso aqui eu usei para demonstrar a ideia de como o som, do que precisa acontecer com o ar para o som ser produzido, mas esse som aqui já prejudica um pouco os tímpanos. Foi apenas uma demonstração que eu sugiro que não deva ser levado para a sala de aula, porque com certeza o seu aluno vai achar maravilhoso e vai fazer assim, ó, no ouvido do outro. Então não vai ser legal. Mas para terminar essa nossa orquestra maravilhosa, este tubo que é igual àquele, e a gente vai fazer não é um som maravilhoso também? Veja, são formas da gente pegar material que está aí disponível no nosso dia a dia e também produzir uma orquestra capaz de gerar sons jamais ouvido antes. Veja, não tem nada para dar errado nesse nosso brinquedo, né? A gente tem apenas que tomar cuidado, como sempre, a hora que vai furar o copo para encaixar o ganchinho da extremidade da mola, cuidar para não furar o dedo, porque na verdade precisa fazer um pouquinho de força, precisa ter um pouquinho de jeito. Então, sempre que possível, convém você auxiliar um pouco o seu aluno. De resto, sem dúvida, tudo tende a dar certo no brinquedo. Claro que o mais importante a dar certo é a possibilidade dele explorar o brinquedo, dele construir o brinquedo, fazer experiências, provavelmente encurtar a mola para ver se melhora o som, altera o som. Todos esses exercícios, todas essas variações são fundamentais que ele faça. Ele precisa experimentar, ele precisa dar vazão à sua curiosidade, ao seu espírito inventivo. Portanto, não dá para ele compridar a mola, mas dá para ele encurtar a mola. Então, convém que você também sugira a ele essas variações. Professor, eu tenho certeza que eu vou ser repetitivo. Você pensou exatamente o que eu vou falar para você, mas eu vou dizer. Que tal você aproveitar esse clima criado por essa atividade e promover a criação da orquestra alternativa da sua sala de aula? Que tal? Passa para eles uma pesquisa, sugere, dê material, indique, porque não adianta só dizer para fazer uma pesquisa. É fundamental, nesse momento, que a gente indique as fontes. Portanto, faça você primeiro uma pesquisa e sugira aos seus alunos algumas fontes que dê elementos suficientes para eles, em grupo, montarem uma orquestra básica com instrumentos, construído com coisas do dia a dia. E eu tenho certeza que será um momento eletrizante da sua aula. É isso aí, professor. Eu só espero que todas essas vibrações produzidas por esses sons todos se multipliquem, se reflitam e ressoem na sua sala de aula, de forma a promover momentos de muita felicidade e muito aprendizado no seu trabalho. E, claro, nos aguarde que retornaremos com uma outra atividade fascinante como essa.